verdade tem muitas coisas assim que marcaram, né? Tem essa questão, como eu falei, espiritual, e eu sou evangélico, né? A Tuinak, né, me segue nessa questão, né, de ser evangélico, está mais ligado a isso. E o Inã, o Carajá, eles têm praticamente uma religião própria, que diverge entre eles em muitos aspectos. Mas graças a Deus a gente se respeita muito, né? Eu não chego lá na aldeia impondo a minha religião, ou a minha religiosidade, ou o evangelho, mas assim como eu não chego lá fazendo isso, eles também me respeitam nesse sentido. Então, isso é muito interessante, porque eles falam o seguinte, que muitos que foram lá, que antecederam, sendo parente ou não, tendo casado com Inã ou não, eles chegavam lá e tentavam sempre impor a religião deles e tudo. E eu não, eu deixo para que eles mesmos tomem as suas próprias decisões. Alguns que chegaram até mim que pediram oração, que pediram uma palavra, um aconselhamento, eu me dispus e fiz naturalmente. Aos que não quiseram ou não puderam, alguma coisa dessa natureza, deixei eles inteiramente à vontade nesse sentido, assim como eles também me deixam à vontade com essa questão. Então, tem essas divergências, mas a gente se respeita muito nesse sentido. Essa questão eu nunca tinha comido uma tartaruga assada, e foi, na verdade, no dia do meu casamento. Eu lembro que na noite anterior a Tuinak falou, olha, o que você quer comer? Meu pai vai fazer um almoço para você aqui. Tartaruga. Eu nunca nem tinha visto uma tartaruga assada, meu Deus. Eu não sei por que pedi isso. E meu sogro arrumou 4 tartarugas. E chego aqui, que eu entro na porta, no caso da área para a sala de jantar. Vejo 4 tartarugas em cima de uma bandeja, assada, com casco e tudo. Falei, meu Deus, como que eu vou comer isso agora? Porque eu fui dizer, como que eu vou abrir isso para comer? Eu só balancei a cabeça, mas eu pensei, né, eu sempre tive comigo o seguinte, primeiro, experimentar, né, principalmente essa questão culinária, eu sempre fui fascinado por experimentar. Gosto, não gosto, se gosto como mais, se não gosto eu só experimentei, mas né, tenho a minha opinião a respeito. Mas meu sogro, muito respeitador, ele perguntou para mim, falou, Thiago, você já comeu? Eu falei, não, é a primeira vez que eu estou vendo. Ele falou, então vou abrir para você. Ele veio, abriu a tartaruga para mim, colocou na minha frente e falou, meu filho, esse você come, esse você não come, esse aqui Então ele me explicou aquela questão e eu experimentei e gostei. Graças a Deus gostei de uma forma geral, a culinária dos Carajá, eu me adaptei muito bem. Graças a Deus, porque para mim foi uma experiência louvável. No dia do meu casamento, experimentar algo novo, do qual não é do meu cotidiano. E foi muito interessante essa questão, porque pensei comigo, eu vou fazer igual um macaco, né? Olhar eles abrirem essa tartaruga e abrir a minha, mas meu sogro foi muito coerente, ele acabou abrindo para mim. Tem muitos aspectos do qual eu não concordo muito, né? Respeito, mas não concordo. E, consequentemente, eles também devem ter muitas coisas que eles respeitam, mas não concordam com certas coisas com relação a mim, por exemplo, ou com relação ao não indígena. Uma delas é a questão da criação, né? de filhos, a educação dos filhos. Então, assim, eu já tenho um ponto de vista mais de procurar educar, procurar ensinar muitas coisas, porque uma das minhas preocupações eu estou hoje com 42 anos e sei que não vou ficar aqui o tempo todo, e uma das minhas maiores preocupações é deixar meus filhos pequenos, sem saber fazer nada, dependendo dos outros, né? Então, além dessa questão educacional, de ensinar a respeitar o adulto, as pessoas idosas, a respeitar a si mesmo, a respeitar o outro, eu também ensino eles muitas coisas para que eles possam fazer sozinhos, né? Hoje meu filho mais velho está com 8 anos
ele já faz uma série de coisas que muitas pessoas, muitos inãs já casados, infelizmente ainda não conseguem fazer por causa da questão cultural deles, que eu acho que resguarda, deixa um pouco mais para ensinar após o casamento, né? Então, nesse caso, eu discordo um pouco, eu acho que isso tem que ser antecipado. A Tuiná, que, por exemplo, a minha esposa sofreu muito com essa questão, porque ela teve que ir sozinha para um lugar desconhecido, teve que se virar com relação a fazer a própria comida, lavar roupa, entre outras coisas, cuidar de si mesma. E ela não conseguiu no primeiro momento. Um dia ela me contou que por não conseguir, por não saber fazer comida, ela passou fome. E tinha as coisas para ela fazer e ela não sabia fazer. Então, assim, isso foi aprendendo e tudo. Mas é uma das questões assim que me preocupa muito. Eu discordo um pouco com essa questão de criação, né, de educacional dos filhos. Eu acho sempre que eles têm que aprender o máximo possível, porque a gente não vai ficar o tempo todo com eles. Eu vi em outros casais, né, no caso entre eu e a Tuiná, que eu não indígena e ela indígena, vi em outros casais eles terem muita divergência nesse sentido. Nós tivemos as nossas, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, não só do ponto de vista educacional, mas alimentar, por exemplo, a minha esposa ficou zangada comigo uma semana inteira por causa de uma lata de leite ninho, né, de leite em pó, para ser mais exato. Eu nunca concordei de criança estar tomando leite em pó. Eu sempre preferi um leite de vaca porque fui criado assim e eu acho mais natural para as crianças, mais saudável, na minha opinião. Então eu fui lá, procurei, foi difícil encontrar uma pessoa que entregasse o leite todos os dias fresquinho. Ele tirava às 5 da manhã, entregava na minha casa em torno de 7 horas. E a Tuiná que zangou comigo, ficou um tempo zangada e eu sem entender nada, perguntava para ela: o que está acontecendo? O que aconteceu? Não, nada não, e zangada. E depois de uma semana, literalmente, de tanto eu pergunto, eu falei: não, senta aqui, o que está acontecendo? Porque não tem lógica o que está acontecendo, me explica aí. E ela chorando, literalmente, ela falou para mim assim: ô Senhor, você não quer dar leite nem pro meu filho porque ele é índio. Eu comecei a rir, não consegui segurar o sorriso naquele momento, apesar de ser muito sério. Porque uma semana depois ela veio me falar tudo isso. Então eu sentei com ela e fui explicar toda essa questão que, na minha opinião, era mais saudável para ele. No caso, a gente só tinha o primeiro, né? Era mais saudável para ele, expliquei os motivos, falei que até o rapaz trazendo leite ficava mais caro, financeiramente ficava mais caro. Aí que ela veio compreender. Mas isso ela já tinha falado pro meu sogro, que ficou 2 meses zangado comigo, porque ele só veio entender a situação quando eu vim à casa dele e expliquei toda a situação. E aí sim que ele parou, tanto que aqui na casa do meu sogro, durante muito tempo ele só usava um leite em pó, e depois que eu conversei com ele, não, aí ele já arrumou um leiteiro que entregava o leite aqui também, entendeu? Principalmente quando nós estávamos aqui, ele já tentava procurar, meu sogro era muito cuidadoso. Eu sinto muito falta dele, na verdade, assim. Ele sempre me ligava e eu sempre ele falava assim: ô meu genro querido. Então pra mim aquele era muito bom. E ele sempre cuidava muito bem de nós, e sempre quando a gente estava vindo pra cá, ele já organizava essa questão do leite. Às vezes eu não precisava nem resolver, porque ele já pedia para alguém vir entregar o leite aqui. Eu tomo tererê, algumas pessoas talvez não conheçam, é uma erva, né? E ele ia no mercado e comprava, não, meu genro tá vindo, ele comprava uma erva para mim. Então, assim, o meu sogro era muito cuidadoso. Então, essa foi uma das questões, assim, alimentar, por exemplo,
Tivemos outras, do ponto de vista alimentar também, mas aí já foi mais tranquilo. Então a família da minha esposa, tanto a minha esposa quanto a minha família dela já começou a compreender que eu sempre procurava o melhor para os nossos filhos. Alimentar mesmo falando, é muito raro eu dar iogurte para os meus filhos. Compro no mercado iogurte, é muito raro a gente dar. Então, em vez disso, a gente compra inhame, cozinha, vai fazer, né, bate no liquidificador, normalmente com uma geleia de morango, para ficar com gosto de morango, e vai servir para eles como se fosse iogurte. Quando está gelada é iogurte, quando congela é sorvete. Então, a gente sempre procura essas questões. Nós damos balinha para eles, chiclete, sim. Tem um dia específico, que no caso é sábado, que é o dia da besteira. Aí eles dão balinha, chiclete, às vezes eu compro iogurte, não tem problema nenhum, mas eu procuro evitar. Essa questão do meu sogro, eu teve um pequeno problema com ele, porque meu sogro teve alguns problemas de saúde, meu pai era diabético, então eu sempre procuro evitar açúcar para os meninos. E quando a gente estava aqui, meu sogro era todo dia refrigerante, todo dia todinho. E aí a Tuinak sabia que eu não gostava e ela ficava meio lá, meio cá, meio entre o pai e eu. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Na casa dos seus pais, deixa os meninos, deixa seu pai fazer da forma que ele quiser, porque ele quer cuidar, ele acha que está cuidando, então deixa ele fazer. Lá em casa a gente resolve essas questões todas posteriormente. Então, assim, essas são uma das questões alimentares, né? Que alguns embates nós tivemos, mas graças a Deus foram todos resolvidos aí, com a compreensão entre um e o outro, foi tudo sanado. Porque assim, eu acho que estava enraizado em si e no geral a questão de um preconceito, né? E eu vi ali também, desse ponto de vista, que aquilo afetou eles profundamente, porque eles viram aquilo como se eu não gostasse do meu filho, como se eu não tivesse aquele afeto, porque eu tinha preconceito para com meu filho, consequentemente para com a família toda. E na verdade era totalmente o contrário, eu só queria ter um cuidado a mais com meu filho e consequentemente com as gerações vindouras, né? Com as gerações dos meus filhos. Uma saúde melhor, só isso. Não, não, não. Pelo contrário, eu fui muito bem recepcionado lá na aldeia, não só pela família da Tuinak, tanto do ponto de vista da materna como a paterna, mas como os demais, né? Os demais me aceitaram muito bem, tanto que existe alguns conflitos de família lá na aldeia, tanto numa quanto na outra, e graças a Deus eu consigo falar com os dois sem problema nenhum. Eu converso com um, converso com o outro, não tem problema com relação a isso. Nunca senti, ouvi nenhum tipo de rixa ou qualquer coisa. Ah, não vou falar com você porque você... Não, graças a Deus eu converso com um e com o outro, eles me respeitam e eu respeito eles também da melhor forma possível, né? Então é muito tranquilo nesse sentido, graças a Deus. Acho que sobre essa pergunta, o que falta numa complementa a outra. Uma coisa que eu acho muito positiva da educação do INAM, né, dos Carajás, é sentar com os filhos e conversar. Eles sentam, como meu sogro contava que com ele mesmo acontecia no caso o avô da Tuinak, Maluaré, quando ele queria conversar com o filho dele, como no caso meu sogro, o Issariri, ele falava para a esposa, olha, dá comida para o meu filho, porque eu preciso falar com ele. Então aquilo era horas conversando. Ele começava uma história contando como foi as gerações, tudo, até chegar no ponto que ele queria, para poder discorrer a respeito do que ele queria falar, seja chamando a atenção, seja aconselhando, seja preparando para o futuro ou para algumas situações emergencial. Então essa questão de conversar e colocar todos esses pontos, eu acho muito positivo na educação do INAM. E consequentemente isso falta no não indígena, né? Hoje, principalmente hoje, com essa questão toda da correria do dia a dia, infelizmente,
a gente falta pouco tempo, a gente quase não tem tempo para poder estar sentando com o filho, conversando, ensinando, preparando, né? E isso é muito ruim. E isso faz falta para as crianças, faz falta, né, educacionalmente falando, para os filhos, agora e consequentemente para o futuro. Então eu acho muito ruim essa questão e infelizmente nós estamos aprendendo a deixar a televisão ou o celular ou jogos educar os nossos filhos. Isso é muito negativo na educação do não indígena.